Esta manhã, então, nós vamos, como é habitual, ouvir a meditação matinal que tem como título A Noite Negra da Minha Vida. Diz assim o texto bíblico, Salmos 22, 1 e 2. Deus meu, porque me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. No Salmo 22, encontramos a angústia de Davi no meio do seu sofrimento. Onde está o seu Deus quando precisa dele? Porque não há resposta à sua oração. Será que Deus verdadeiramente o abandonou? Um estudo deste salmo aponta para lá da experiência de Davi para a experiência de Cristo. E Jesus, ciente da profundidade do significado do salmo, pode ter memorizado as palavras: sentimos-nos abandonados por Deus em ocasiões de tensão. É uma experiência que todos nós temos de vez em quando, embora, como cristãos, tenhamos os nossos dias brilhantes e cheios de sol, também temos períodos de trevas, quando tudo parece correr mal em toda a gente parece estar contra nós. Onde é que está o teu Deus agora? Grita a nossa mente. Assim como Jesus teve a sua própria noite negra da alma, também a teve Davi e também a tenho eu. Nestes momentos, as minhas orações parecem não chegar a parte nenhuma. Parece que não existem respostas para elas. Nestes momentos, precisamos de encontrar conforto na noite negra de Jesus. O facto de salientar neste caso é que Deus pode estar perto de nós mesmo quando o perdemos de vista. Jesus na cruz pode ter-se sentido abandonado, mas, tirando os seus sentimentos, ele estava apenas aparentemente abandonado por Deus, entre aspas. Deus não se tinha afastado dele e o mesmo Pai fica junto de nós na nossa hora de crise. Apesar dos nossos sentimentos, mesmo nas profundezas das trevas, aparentemente abandonado, Jesus podia dirigir-se ao Pai como o meu Deus, o seu Pai pessoal. Mesmo quando Jesus não conseguia ver ou sentir a presença de Deus, ainda assim ele apegava-se ao Pai. Ali havia fé e confiança no meio do que parecia uma avassaladora tristeza. Para Jesus, ele era meu Deus, apesar dos sentimentos e das aparências exteriores. Ali estava o ponto mais alto da fé de Jesus, de que o meu Deus não o desampararia. Afinal, aquela fé na presença invisível do Pai permitir-lhe-ia sair da cruz com palavras de triunfo. Ele bradou: está consumado, e entregou o seu espírito ao Pai. O meu Deus sempre ali estivera ao seu lado, mesmo quando Jesus não sentia a sua presença. A sua experiência ensina-me algo importante. Assim como tenho as minhas meias noites da alma, durante as quais me sinto abandonado por Deus, também eu posso manter os olhos de fé focados no meu Deus. Apesar das aparências e dos sentimentos, Deus não nos abandonou em momentos de dificuldade. Prezados irmãos, sem dúvida que isto é uma verdade. Por vezes a tristeza, por vezes a mágoa, a dor, o sofrimento, acaba por nos cegar. Lembrem-se de Maria, quando Jesus ressuscitou. Jesus estava ao lado dela, perguntou-lhe por que ela chorava e o que é que ela respondeu? Senhor, onde é que tu meteste o meu Jesus, não é? Onde é que meteste? Diz-me, para eu ir buscá-lo. Diz que não reconheceu Jesus. Sim, é com todos nós.
quando estamos em tristeza e sofrimento, é difícil percebermos a presença de Deus na nossa vida. Mas o que a lição ou a meditação matinal de hoje nos mostra é precisamente o contrário. É olharmos para Jesus e mesmo no momento mais difícil, na hora mais negra da sua vida, ele ainda dizia: o meu Deus. Queridos irmãos, ele sabia que mesmo não sentindo a presença de Deus ali no seu lado, Deus estava lá. E às vezes é isto, a dor não nos deixa sentir a presença de Deus. Ela é tão grande, está a doer tanto, que por vezes temos dificuldade em ver o Senhor Jesus ao nosso lado, confortando e ajudando. Mas a certeza hoje, queridos irmãos, é: seja qual for o momento que estejam a viver na vossa vida, lembrem-se da cruz de Jesus. Lembrem-se naquele momento mais negro, ele nunca deixou de contar com o Pai. Mesmo que as emoções e os sentimentos estivessem a dizer outra coisa, Jesus continuava a confiar no seu Deus, no seu Pai. Queridos irmãos, que assim seja também. Mesmo que os sentimentos nos levem abaixo, que as emoções estejam reprimidas, oprimidas, nós possamos continuar a contar com o nosso Deus. Ele está lá e vai nos ajudar. Está bem? Deus seja louvado por isso. Prezados irmãos, como é habitual, nós vamos passar então ao estudo da lição de hoje. E esta semana começámos por ver a oração sacerdotal, não é? Aquela oração que Jesus fez no livro de João. É João, pelo menos, que nos relata este episódio desta oração de Jesus. Uma oração que eu posso dizer que é extraordinária. Nós já percebemos que Jesus começa esta oração, os primeiros 5 versículos, ele ora por si próprio. Ora por a hora que viria a seguir, que não era uma hora fácil, não é? A hora em que Jesus iria viver aquilo que nós vimos na lição, na meditação de hoje, a hora mais negra da vida de Jesus, não é? Essa hora, Jesus vai orar para que Deus realmente lhe conceda força, ânimo, não é? Para que Deus lhe dê coragem. Mas a oração não é só, a oração de Jesus aqui não é só uma oração, como é que eu ia dizer, a pensar nele próprio. Ou é? Não. Jesus nesta oração, ele ora por si, é verdade, mas agora, e a lição de hoje vai nos falar disso, ele vai orar por quem? Pelos seus discípulos. É interessante. Jesus agora foca o seu pensamento, a sua oração, ele intercede neste momento pelos seus discípulos. E o título de hoje é precisamente esse: Jesus orou pelos seus discípulos. Reparem, quando nós abrimos o Evangelho de João no capítulo 17 e começamos a ler o versículo 9, diz-nos assim: é por eles que eu rogo. Por eles quem? Pelos discípulos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É interessante aqui Jesus dizer estas palavras. Jesus vai dizer: eu vou orar ou interceder pelos discípulos, mas é por eles, não é pelo mundo. E nós agora questionamos-nos: então, mas Jesus não veio para salvar o mundo? Não foi esse o seu objetivo? A Bíblia não diz, naquele famoso texto que é bastante conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Então, Jesus não se deu pelo mundo? Parece que agora Jesus está a contradizer. Jesus está a dizer: eu oro, eu rogo por eles, não é? Não pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, nós temos aqui
numa primeira análise, nós poderíamos dizer, parece que Jesus está em contradição. Diz que ele roga pelos discípulos, mas não roga pelo mundo. O que é que isto quer dizer? Às vezes nós utilizamos aquela expressão para falar daqueles que estão lá fora, para falar daqueles que não têm Jesus, para falar daqueles que nós consideramos gentios, ímpios, não é? Pecadores. Nós falamos os de lá de fora, é ou não é? Muitas vezes utilizamos isto. Sabem, às vezes há pessoas que dizem, não devemos chamar os de lá de fora ou os do mundo. Não é nada de extraordinário. A Bíblia, o próprio Jesus fala disso, não é? Jesus fala os do mundo. E é interessante nós percebermos o que é que Jesus quer ensinar com os do mundo. Está bem? Porque definindo isto nós percebemos o que é que Jesus quis dizer aqui. Está bem? Então, porque é que Jesus diz que ele não ora pelo mundo, mas ora pelos discípulos? O que é que ele quer dizer com isto? Queridos irmãos, normalmente esta expressão, os do mundo, esta expressão, ela tem a ver, está muito ligada àqueles que estão em oposição a Deus. Aqueles que estão em oposição a Deus são considerados os do mundo. Quando nós lemos, por exemplo, João, agora na primeira carta que ele escreve, o próprio João, que escreveu a oração sacerdotal, ele vai escrever assim em 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João claramente faz uma oposição entre estar no mundo e ser de Deus. É ou não é? Diz claramente para não amarmos o mundo. Para não amarmos o mundo. Nem o que no mundo há. Então, quando diz não amar o mundo, nem o que no mundo há, é tudo aquilo que está em oposição a Deus. E é engraçado, ou é interessante, ver Tiago falar da mesma coisa. Tiago 4,4 diz assim: Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já viram? Isto não são palavras minhas, nem são palavras de uma pessoa qualquer. São palavras inspiradas. É a palavra de Deus que nos diz. Quem quer ser amigo do mundo, o que é que diz a palavra de Deus? Constitui-se inimigo de Deus. Então, quando Jesus naquela oração está a dizer eu oro por eles, mas não pelo mundo, o que Jesus quer dizer é precisamente isto, é que Jesus está a interceder por aqueles que se põem numa posição favorável ao Evangelho. Compreendem? Aqueles que abrem o seu coração. Aqueles que fecham o seu coração, não é por esses que Jesus estava a orar naquele momento. Por aqueles que se põem em oposição às coisas de Deus, não é por esses que Jesus estava a orar. Naquele momento, naquela hora, Jesus estava a orar pelos seus discípulos. Nós vamos ver em lições posteriores que Jesus depois vai orar também por outros. Ele ora agora pelos discípulos e em seguida na oração ele vai orar por outros. Mas nós vamos deixar para amanhã nós falarmos desses outros, está bem? Nós já vamos falar deles amanhã. No entanto, é interessante que esta oração em que Jesus começa a orar pelos seus discípulos, no versículo 10, João 17:10 diz assim: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, é interessante que Jesus continua
esta oração, agora falando de algo que eu acho que é importante nós refletirmos aqui. Jesus, sabendo das dificuldades pelas quais os seus discípulos iriam passar depois dele subir aos céus, ele agora ora ao Pai, pedindo para que o Pai proteja, guarde, ajude aqueles que vão ficar no mundo. Agora, é interessante que Jesus não ora pelo mundo, ora pelos seus discípulos, mas agora está a dizer ao Pai para que o Pai proteja aqueles que vão ficar no mundo, os seus discípulos. Queridos irmãos, é muito interessante porque nós, apesar de estarmos no mundo, não devemos pertencer ao mundo. Sabem o que é que isto quer dizer? Apesar de termos que viver nesta terra ainda, porque Jesus prometeu vir-nos buscar, é ou não é? Apesar de vivermos neste mundo ainda, dos discípulos de Jesus estarem neste mundo, não devem pertencer a este mundo. Ou seja, os seus desejos, os seus gostos, os seus objetivos não devem estar nas coisas aqui de baixo. Devem estar nas coisas do alto. Por isso, nós podemos estar no mundo, mas não ser do mundo, queridos irmãos. E é isto que Jesus diz no versículo 15. Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Queridos irmãos, há por vezes pessoas, cristãos, que querem se afastar de tudo. Então isolam-se, vão viver sozinhas, não querem contacto com ninguém, porque eles não querem viver como os do mundo. Reparem, Jesus está a dizer-nos aqui que nós vamos ter que viver no mundo e que vamos conviver com o mal e com o bem. Ou seja, vamos ter que presenciar o mal e o bem neste mundo. Mas o que é que ele está a pedir ao Pai? Para que o Pai nos livre do quê? Do mal, queridos irmãos. Nós temos Deus tem um objetivo para todos nós que vivemos no mundo. Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E Deus tem um objetivo para quem não é do mundo, mas vive no mundo. Sabem qual é o objetivo de Deus? Qual é que é? O que é que vocês acham? O que é que os irmãos acham? Qual é o objetivo de Deus que vivemos neste mundo? É nos afastarmos? É nos colocarmos dentro de uma concha e não falarmos com ninguém? Não. É nos afastarmos do mal, é verdade, isso sim. Não é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistirmos ao mal, mas também, queridos irmãos, é pregarmos aos outros da palavra de Jesus. Queridos irmãos, não se sentem privilegiados de saírem das trevas para a luz? De Deus vos ter chamado da escuridão para a sua maravilhosa luz. Não nos sentimos privilegiados em relação a isso? Somos ou não somos? Então, se somos privilegiados, devíamos pensar assim como eu fui liberto das correntes do mal, podemos ajudar outros a libertarem-se também das correntes do mal. Sempre com a ajuda de Deus, claro. Mas Deus quer que os seus filhos, os seus discípulos, se mantenham no mundo, livres do mal, mas procurando trazer para a luz aqueles a quem o Senhor quer salvar. É ou não é? Prezados irmãos, Jesus, nesta oração, continua a dizer que eles sejam um assim como nós. É interessante este paralelo que Jesus faz do relacionamento que os discípulos deviam ter uns com os outros e com Deus e o seu relacionamento que ele tem com o Pai. Ele com o Pai é o quê? É um, não é? Não é isto que a palavra de Deus diz? Que eles sejam um como nós somos um. É ou não é? Então,
Se há um objetivo que Deus tem para os crentes, é que os crentes vivam nesta união. Sejam um. Sejam um. Nós já vamos ver como é que nós podemos ser um. Mas este é o grande objetivo, queridos irmãos. Se ao longo deste trimestre nós estamos a estudar a união, a unidade da Igreja, então vamos buscá-la nestas palavras de Jesus. Que eles sejam um, como nós somos um. Como é que nós podemos entender isto, queridos irmãos? Nós podemos entender isto como um casal, por exemplo. Lembram-se, em Gênesis, quando Deus disse que o homem deixaria seu pai e a sua mãe, se uniriam e se uniria à sua mulher, e o que é que eles seriam os dois? Uma só carne, não é? Duas pessoas com ideias, se calhar, distintas, não é? Maneiras de olhar as coisas distintas, diferentes. No entanto, queridos irmãos, estes dois seres únicos, pessoais, unindo-se, formam-se num só ser. Porquê? Porque têm o mesmo objetivo de vida. Porque vivem o mesmo amor. Porque querem partilhar em conjunto o resto da sua vida, uma vida de união. Assim devia ser a Igreja. Devia falar uma linguagem, que é a linguagem do amor. Por vezes não é isto que acontece, pois não, queridos irmãos? Às vezes o sentimento que devíamos ter pelo irmão era de amor, mas olharmos cá para dentro vemos que o sentimento é completamente diferente, é ou não é? Quantas vezes eu, em vez de sentir amor pelo meu irmão, sinto o quê? Às vezes ódio, não é? Palavra dura, raiva, não é? Ira. É ou não é? Queridos irmãos, quão ainda temos que aprender? Quão ainda temos que mudar? O Senhor Jesus quer que nós todos sejamos um, falando a mesma língua, o amor, amando-nos uns aos outros. Não é sair e começar logo uns a disparar em relação aos outros, não é? Se fosse uma pistola, estávamos todos mortos já. Prezados irmãos, Deus quer que sejamos um, como Jesus e o Pai são um. A oração de Jesus continua, e no versículo 12 ele diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, excepto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Queridos irmãos, aqui Jesus diz que enquanto estava com os seus discípulos, ele protegeu-os. Vejam, este é o grande objetivo de Deus para a nossa vida. Enquanto nos permanecermos nele, o que é que vai acontecer? Deus, estamos ao Deus dará? Não. Quando nós estamos próximos de Deus, o que é que Jesus faz? Ele diz: enquanto eles estavam perto de mim, eu protegi-os. Queridos irmãos, querem melhor promessa do que esta? Estarmos perto de Jesus é estarmos protegidos. Estarmos longe de Jesus é estarmos sem a sua proteção. O que é que nós queremos? Queremos estar protegidos? Então procuremos esta comunhão com Jesus. Procuremos nos aproximar dele, conhecê-lo mais e mais. Diz que só um dos discípulos é que se perdeu. Foi porque Jesus se afastou dele? Porquê que este discípulo se perdeu? Quem é este discípulo? É Judas. Diz que parece que já estava escrito. Jesus diz, não é? Como estava perdido nas Escrituras. Então Judas não podia fazer outra coisa? Já estava escrito. Ou não? Queridos amigos, já imaginaram
Satanás dizer assim a Jesus: porque já estava escrito, deixaste-o. Porque estava escrito, olha, o destino dele estava traçado. Queridos irmãos, não era isso. O destino de Judas foi ele que o procurou. Foi ele que o decidiu. Vejam que Jesus, até à última, e a última foi na Santa Ceia, não é? Na Santa Ceia, aquela última refeição que Jesus partilhou com os seus discípulos, até aí, quando Jesus anuncia o traidor, Jesus o faz não expondo completamente, mas com isto tentando que Judas pudesse reconhecer que estava errado. Não é? Quando Pedro, por exemplo, ouviu o galo cantar, o que é que ele sentiu? Vergonha. Tinha negado Jesus 3 vezes. Quando Judas ouviu Jesus dizer que havia ali um traidor, podia-lhe ter acontecido a mesma coisa. Também podia ter reconhecido que estava no caminho errado e ter-se arrependido. Foi isto que aconteceu? Não. Jesus vai ter que lhe dizer: olha, o que tens a fazer, falo depressa. Nem assim, queridos irmãos, Judas desistiu daquilo que ele ia fazer. Queridos irmãos, estava escrito, não porque Deus tinha traçado um destino para Judas, estava escrito porque Jesus conhece o fim desde o princípio. E as Escrituras, as profecias são assim. Deus diz o fim desde o princípio. Deus anuncia aos seus profetas aquilo que vai acontecer. Simplesmente Deus tinha visto aquilo que Judas iria fazer. Queridos irmãos, nós temos sempre uma escolha. Quando nós atravessamos uma estrada, não olhamos para um lado e para o outro se podemos atravessar ou não. E se essa estrada estiver constantemente com carros, nós vamos em frente? Porquê que não vamos em frente? Porque posso morrer, não é? Atropelado. Então eu faço uma escolha de atravessar ou não atravessar. Com a nossa vida, em todos os aspectos, é assim, queridos irmãos. Eu decido o caminho que eu quero. Se eu quero seguir Jesus ou não. Se eu quero ir por um caminho que sou eu próprio que o construo ou não. Mas sou eu que decido. E nós somos convidados por Jesus a seguir o caminho certo. A tomar as boas opções. Judas, infelizmente, não tomou a boa opção, queridos irmãos. Diz assim, no versículo 13, mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, há pouco falávamos na união. Sermos um com Deus, uns com os outros. Como é que nós podemos também ser unidos? Sem dúvida, na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, para nós nos santificarmos, o que é que isto quer dizer? Para nós tornarmos cada vez mais puros, mais parecidos com o caráter de Jesus, mais perfeitos, nós devemos estar em comunhão com a palavra do Senhor. É ela que nos limpa. É ela que afasta de nós os erros, os pecados. É ela que nos mostra como um espelho onde é que nós precisamos ser limpos. Então, queridos irmãos,
A palavra de Deus é fundamental. Jesus, aqui um pouco atrás, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, deixa eu ver se eu encontro. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Então, um dos grandes objetivos de Jesus com os seus discípulos foi trazer a cada um deles o quê? A verdade de Deus. Quem era o Pai? Não é? Quem era o Pai? E é nesta oração que nós já vimos, é nesta oração que Jesus também diz, não é? Que a vida eterna é que te conheçam, não é? E a quem tu enviaste também. Então, queridos irmãos, nós só podemos conhecer Deus pela palavra dele. Podemos olhar a natureza e ver alguns vislumbres de Deus, mas conhecê-lo é através da revelação de Jesus Cristo. Conhecendo Jesus, sabendo o que Jesus tem para cada um de nós, o que Ele deseja, nós conhecemos também o desejo do Pai. É ou não é? Prezados irmãos, Jesus termina não a oração ainda, porque nós vamos continuar a ver a oração, mas no versículo 18 e ainda no versículo 19, Jesus vai dizer assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então vejam aqui o grande objetivo de Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, embora Jesus não ore naquele momento pelo mundo, e quando Jesus diz isto é por aqueles que estão em rebeldia, Jesus não está a orar por eles naquele momento, mas ora por aqueles que estão capacitados ou vão ser capacitados por Deus, para quê? Para então irem àqueles que estão em rebeldia. Jesus orou pelos seus discípulos, para que os seus discípulos estivessem preparados para enfrentar o mundo. O mundo não os conhece, porque eles não eram do mundo. O mundo não os aceita, porque eles não são do mundo. Mas Jesus quer-os no mundo, para levar a mensagem a esses que estão em rebeldia contra Deus. Prezados irmãos, é isso que Jesus nos chama. Jesus chama-nos a nos santificarmos, a procurarmos entrar cada vez mais em intimidade com Deus, para nos santificarmos mais no conhecimento de Deus, para termos uma vida mais perfeita e assim podermos ser uma bênção àqueles a quem Jesus ainda não pôde contactar, ou aqueles ainda que não abriram o seu coração a Jesus. Aquilo que Jesus quer é utilizar-nos, a cada um de nós, usar-nos como seus servos para irmos ao encontro do outro. Estou eu disponível hoje, queridos irmãos, para ir ao encontro do outro, para ajudar aquele que ainda não decidiu por Jesus, para ajudar aquele que talvez de forma ingênua ainda não percebeu a sua situação. Prezados irmãos, Deus vai nos capacitar, podem ter a certeza. Ele intercede por nós a cada dia para esta obra. Que nos predisponhamos para o serviço do Senhor. Que assim seja. Amém. Amém.